E nós estamos indo, né? E o programa vai indo. Enir, como é que você está enxergando essa nova fase, então, no transporte coletivo? Que começa hoje. Com otimismo, com expectativa positiva, evidentemente. Os transtornos iniciais, eles são inevitáveis, doutor Nelson, porque nós estamos numa fase de transição e não teria como, não teve como nós começarmos com uma operação diferente. Nós estamos aí com um contrato emergencial, todo esse processo para se chegar a essa contratação, ele foi num curto espaço de tempo, porque a situação anterior, ela estava insustentável, como todos vocês sabem, porque a radicultura aqui é um para-raios, vamos dizer assim, de toda a população de Foz do Iguaçu. Então, essa providência da rescisão do contrato, ela se mostrou necessária e nós tivemos que, num curto espaço de tempo, fazer essa contratação. Mas estamos otimistas, porque nós temos agora, vamos dizer assim, está em nossas mãos a melhoria progressiva desse transporte. Porque o que acontecia antes? Nós não tínhamos controle. Pedíamos e não éramos atendidos. E agora, com este regramento, com essa mudança de gestão, a nossa fiscalização, o nosso acompanhamento, ele será diário. E, repito, a melhoria ela será progressiva, gradativa. Estamos aqui no primeiro dia útil da operação. Teve início ontem, e hoje realmente é que a gente está tomando aí, que expressão devo usar? Que nós estamos realmente nos apropriando e vendo isso bem de perto junto com a empresa. Inclusive, nós temos uma reunião agendada para as 13 horas hoje, considerando todas as reclamações e sugestões recebidas, até repassada por vocês no 156 Foz, e a gente tem essa reunião para a gente fazer uma nova avaliação e as modificações necessárias. Mas, como eu disse, isso vai ser gradativo e nós não podemos prometer aqui uma mudança que nós teremos um serviço 100% de imediato. Enir, eu só quero, evidentemente, respeitosamente, eu vou me permitir discordar de você e eu entendo porque você diz um curto prazo, um curto espaço de tempo. E é verdade, você, vamos dizer assim, da equipe técnica hoje do Fostrans, nós podemos dizer, dos últimos 6 anos, é recente a tua entrada. Sentado onde você está, há mais de 6 anos, o prefeito Francisco Lacerda Brasileiro, Chico Brasileiro, me disse o seguinte, aqui nesse programa, e depois se somaram outras, eu diria até dezenas de vezes, depois dessa primeira. O transporte coletivo, Nelson, vai melhorar ou eu rompo o contrato. 6 anos. Estou falando de 6 anos, tá? Então, esse curto espaço de tempo, depois tantas e tantas vezes se somaram com intervenções, com reuniões, com modificações, com termos de acordo no Ministério do Trabalho e sempre se dizendo, por conta até de quem antecedeu o Licério, que era possível o rompimento do contrato. Tá? Então, quando a gente aqui se depara com o olho crítico, que também é o nosso papel, não só para isso, mas também, não teve curto espaço de tempo. Teve muito tempo para acertar essa situação. Tempo demais. 11h51. Robson, e você? Qual é a avaliação que você faz? Aliás, deixa eu aproveitar. O Robson liderou uma equipe que fez um estudo técnico para rompimento do contrato que em dezembro de 2 anos atrás apresentou esse resultado. Apresentou esse resultado. Isso, na verdade, essa comissão era a comissão de transição, né, do contrato anterior para essa nova contratação. Fizemos os levantamentos necessários, né, o pessoal do Fostrans e também lá do gabinete. A avaliação que eu faço, Dr. Nelson, é extremamente positiva. Eu acredito que agora nós temos as ferramentas necessárias para fazer a coisa andar.
como a doutora Enir expressou muito bem aqui, a questão que as determinações do Fostrans não eram acatadas pelo consórcio, principalmente pela forma de remuneração, que era pela bilhetagem, e eles sempre alegavam que não tinha demanda para acréscimo de linhas ou de novas linhas, né? Ou de reforço dos itinerários. Agora, com o pagamento por quilômetro rodado, nós temos muito mais liberdade para fazer esses ajustes. Hoje, com certeza, teve alguns transtornos, ônibus superlotados, eu presenciei isso ali na região Três Lagoas, mas foi necessário fazer um ajuste na tabela, nesse início, né? Justamente para ajustar a quantidade de ônibus, que hoje são 66 ônibus e 25 linhas. Nosso objetivo é operar com pelo menos 90 ônibus, de 90 a 100 ônibus, isso é a demanda que vai definir, e 37 linhas. Então, o que a gente pede para a população é um pouco de paciência, um pouco de colaboração. Com certeza, amanhã vai ser bem diferente de hoje. Hoje à tarde, iremos se reunir com a equipe técnica da empresa e o do Fostrans para redefinir as tabelas e adicionar os ônibus aí nos horários mais conturbados aí do pico. Antes de eu passar para o Dante e para o Nélio novamente, a questão de salário, contratação dos motoristas foi equacionada ou ainda está pendente? Aproveito e incluo aqui a pergunta da Zuleide, ela lá do Portal da Foz. Ela telefonou aqui querendo saber por que razão não foram chamados servidores antigos para ajudar nessa adaptação dos novos. Me parece que a reclamação, se eu entendi aqui o recado que me foi trazido, é que teria servidores antigos para ajudar nessa adaptação desse... Pessoal da área administrativa. Da área administrativa, desse primeiro momento com a nova empresa. Bom, não sei avaliar. Servidores da prefeitura? Do que ela se servidores, refere? só pode ser público. Pois é. Tá, mas vamos lá então com as duas coisas na questão ficou alguma pendência em relação a motoristas, cobradores? Não, a empresa está fazendo a recontratação do mesmo pessoal, justamente para facilitar, né, a operação, as mesmas linhas, os mesmos motoristas, os mesmos itinerários. E a questão do salário, foi feito várias reuniões aí com o sindicato, com o empresário, né, porque o acordo coletivo foi feito na véspera de encerramento do contrato. Isso é questionável até a validade desse acordo. Certo. Eu estou largando as bets e vou assinar acordo coletivo. Então isso tem que ser ajustado com a nova empresa. Diga, doutora. E essa questão salarial é uma coisa que ela diz respeito muito ao funcionário e à empresa. Sim. Seja em relação ao consórcio, na situação pretérita, seja agora nessa situação, nesse momento aí que estamos iniciando esta operação. Porque nós temos uma relação com a empresa operadora, mas esta relação privada entre a operadora e o trabalhador são tratativas deles. É claro que teve toda a intervenção, a conversação no sentido de a nova empresa absorver essa mão de obra, tanto que já houve a contratação de 120 motoristas, e me parece que aí, num curto espaço de tempo, em questão de 3 dias, pelo que eu conversei com a empresa, já terão 140 motoristas contratados. Mas 120 já foram efetivamente contratados pela nova empresa. Não, é que a gente faz referência a isso, doutor Enir, pelo seguinte, aqui também, a gente compreende, evidentemente, a parte jurídica da relação trabalho com a empresa, dos trabalhadores com a empresa e tal, sendo uma relação autônoma entre, né, CPF e CNPJ lá, né? Mas ocorre que quando a prefeitura veio trazer a boa notícia de que o contrato de caducidade imediatamente implicaria na contratação de novos serviços por uma outra empresa para fazer a prestação disso, entre aquilo que foi combinado e aquilo estava o presidente do sindicato, o procurador do município e o secretário super, hiper extraordinário, que sempre foi o Zé Elias, da compliance, de não sei o quê. Demora 3 dias para dizer o tamanho que era a secretaria dele. Mas o fato é que disseram o seguinte, e está acertado, inclusive, a recontratação. Por isso que por isso que o povo pergunta,
É porque isso foi dito por secretário do município e procurador-geral do município, que as questões de trabalho, e o próprio prefeito Chico Brasileiro sustentou isso também. Né? Que todos os funcionários pertencentes ao consórcio Sorriso, dito trocador de ônibus, cobrador, como queira, e motorista, iriam ser contratados novamente. É mais do que compreensível que a parte administrativa traga lá, né, um grupo novo de pessoas que venham a trabalhar, alguns podem ser remanejados de outra praça, né, cargo de confiança, etc., alguma coisa nesse sentido. Doutor Nelson, eu acompanhei, inclusive, a conversa do representante da empresa com o sindicato. E foi colocado realmente pelo seu Dilto Vettorassi essa situação de contratar toda a mão de obra. Só que a empresa, ela tem a sua própria estrutura, a sua própria política, e isso eu ouvi o representante da empresa passar a informação, o que foi acolhido pelo sindicato. Porque nós vamos num crescimento gradativo aí de frota, de operação, e à medida que vão surgindo as necessidades, eles vão fazendo a contratação. Como eu disse, eles fizeram a contratação de 120 motoristas que pertenciam ao quadro anterior do consórcio Sorriso. Então, eu vejo que isso está caminhando, está muito bem, muito satisfatoriamente. Até porque o Tilto ia estar lá fazendo greve hoje, se não tivesse a coisa andando. Desse jeito regula, né? Deixa eu só registrar aqui o Reinaldo Shimabukuro, dizendo o seguinte: a questão dos ônibus 2010 e 2005 que estão rodando, não seria um prazo médio de 6 anos de uso, Robson? Então, 6 anos é a idade média, né? Então, certo. Você pode ter um ônibus com 12 anos e um com 0 e vai fechar a idade média o prazo com o consórcio Sorriso não era o 10? É 12 anos também. 12 também? Inicialmente era 12 10, também, depois foi né? alterado para 12. Ah, tá. O que acontece, doutor Nelson, que a frota é boa. Sábado foi feita vistoria em todos os veículos. Aparentemente, pode parecer um pouco uma idade fora, porque elas estão sujos, que choveu muito a semana passada, foi lavado os ônibus, mas continua carecendo de melhoria nessa questão de limpeza. E esses ônibus sem ar-condicionado, temos que lembrar que daqui a 60 dias eles vão sair de circulação, que necessariamente a empresa deverá substituir por ônibus com ar. Então, com certeza, serão ônibus melhores. E nessa contratação, por ser algo excepcional, né, não poderíamos ser taxativos em incluir uma frota nova, todos com ar-condicionado, uma frota grande, que dificilmente seria atendido. Olha, centenas de empresas que operam no Brasil e tivemos 2 propostas apenas. Então, se fosse mais rigoroso nesse desenho do modelo, provavelmente teria deserta. Aí teríamos que partir para uma encampação, que seria muito mais difícil para operacionalizar isso, né? Então, as pessoas têm que entender que essa frota que está rodando é uma frota adequada para esse momento, e dentro de 60 dias, 100% da frota com ar-condicionado e uma frota provavelmente mais nova. Ô Robson, eu imagino que o pouco número de empresas interessadas, o reduzido, seja por conta do caráter emergencial mesmo do contrato, né? São duas coisas. Eu acho que se a hora que vier com 15 anos, mais 15, não sei o quê, aí vem. Com toda certeza. Mas não é novidade para ninguém que essas empresas que operam, é um oligopólio, é claro isso. Inclusive, muitas empresas apresentaram interesse de participar desse emergencial e sofreram uma certa pressão para não vir, entendeu? E também a questão do prazo, porque é um investimento muito alto, então, para ser diluído esse investimento aí tem que ser no mínimo de 10 anos, normalmente os contratos são de 15 anos. Então, nesse contrato emergencial de 1 ano, realmente nós não poderíamos fazer muitas exigências. 12 horas e 1 minuto, Nélio, qual é a tua curiosidade? Bom, primeiro, eu quero dizer que eu vou chamar assim, estou otimista com aquilo que vem pela frente, ou menos pessimista, né? Porque houveram diversos erros no processo, desde a contratação. O Robson se debruçou em cima disso, apontou tudo aquilo que tinha como problema na situação anterior. A partir daí, o poder concedente, a Prefeitura Municipal, tomou diversas decisões
equivocadas, fez intervenção que não valeu para nada, fez intervenção achando que viria o dinheiro do governo federal quando não veio e se comprometeu, teve que pagar parcelas de ônibus no leasing ligeiro, revogou, voltou atrás, foi se atrapalhando nesse processo até não querer mais, mas teve a coragem de fazer o rompimento. Então, o otimismo a partir daí de buscar alguma coisa nova. Esses prazos curtos e não poder cumprir tudo aquilo que foi garantido, não só dito que seria possível, mas garantido que seria a partir de ontem, com a nova empresa, mesmo emergencial, todos os prazos foram definidos pelo poder concedente, pela prefeitura, pelo Fostrans. Então, por parte da prefeitura, Fostrans não pode reclamar assim, o prazo foi curto, não deu, teve que fazer de qualquer jeito mesmo hoje. Não, quem prometeu os prazos, quem garantiu foi o próprio poder concedente. Mas me parece que hoje, e o nosso papel talvez maior, seja trazer algum esclarecimento para o usuário, nem tanto toda essa questão técnica. E, nesse sentido, a mim surpreendeu negativamente a falta, eu não sei se de conhecimento, mas de uma prática diferenciada para o dia de hoje por parte do Fostrans, que agora é o gestor do contrato, não aumentou um ônibus sequer em nenhuma linha que o Fostrans sabe que está sempre superlotada. Pega a 120, que vai lá para a rodovia das Cataratas, superlotado. Licério disse, ali qualquer horário está superlotado. Três Lagoas, mesma coisa. Vila C, mesma coisa. Para hoje, no mínimo, teria que ter posto alguns ônibus a mais, mantendo as mesmas linhas, mesmos horários. Tomara que amanhã isso aconteça. E dentro disso, a pergunta é, e me parece, Robson e Enir, vocês dois são servidores de carreira, de tantos bons serviços prestados também no Fostrans, não são vocês quem respondem, em última análise, por nenhuma dessas coisas, vocês fazem o trabalho que é delegado, mas precisa essa verdade intelectual, não colocar assim, olha, como se agora estivesse começando, agora está tudo maravilhoso, agora está tudo certo. Isso não é legal, porque a população já cansou desse tipo de discurso que sempre está certo aquilo que o poder concedente faz. A pergunta que eu quero fazer, essa é a minha curiosidade. Não vai ser usado daqui a uns dias como um discurso que daí entendo não ser verdadeiro, a justiça determinou o aumento das passagens em Foz do Iguaçu. Isso não é verdade. A justiça determinou em cima de um contrato anterior que foi rompido. Não tem nada a ver com esse novo. E pelo que eu entendi das conversas que busquei hoje pela manhã, o aumento das passagens vai ser a cada pouco tempo, né? Faz aí um encontro final do mês, aumentou o custo e tal, já pode aumentar a passagem. É por aí? Não, mas, de forma alguma. Eu posso fazer Claro. um contraponto, Manélio? Se é que eu aprendi alguma coisinha de contrato administrativo, o princípio do reequilíbrio contratual, ele cabe. Ele tem que ser discutido, ele não pode fugir. Não, mas aí você é diferente, aí você está no sábado, você tem um preço de combustível, você chega na segunda com 30% a mais. Claro. A questão é que antes essa correção era sempre no mês de setembro. Sim. O que o Licério disse é que agora no final do mês vai se fazer um encontro de contas, aumentou o custo. E aí vai se suavizando os aumentos. Não vai ter, tipo, 10% de aumento em setembro. Mas para o usuário ter 2% cada mês, em teoria, né? É muito pior. São dois contratos, é ruim para entender. São dois contratos bem diferentes, Nélio. Tá, o diga contrato lá, anterior, são 3 índices que influenciavam no aumento da passagem e tinha a data básica, era setembro, para fazer esse cálculo. Então, necessariamente, chegava um cálculo fácil de ser feito e quando o município entendia que não era o momento de dar esse aumento devido ao precário transporte oferecido, eles judicializavam e vinha essa determinação. Hoje isso não cabe mais. Porque o município hoje vai fazer um aporte financeiro da diferença do valor arrecadado com a tarifa e o do custo do sistema. O reequilíbrio financeiro, a empresa vai pedir junto à prefeitura, junto ao Fostrans, se tiver aumento de folha de pagamento e combustível, que corresponde a 60% do custo operacional. E a prefeitura vai aumentar o valor do quilômetro rodado pago para a empresa.
E nós fazemos um encontro de contas do valor arrecadado com a planilha e com o custo que é pago e pagamos a diferença. Então, até porque tem, em tese, 47 milhões para gastar. Para gastar. E a ideia é reduzir, na verdade, o valor da passagem para estimular a demanda. Porque nós não podemos, claro, tem que ter um limite, o município também não tem uma limitação de disponibilidade para gastos, né? Conhecemos lá a cidade de Araucária, entendeu? Lá eles investem 40 milhões por ano no transporte. E a passagem é menos de R$2. Podemos implantar aqui também, só que temos que haver a dotação orçamentária para pagar esse valor. E quanto menor a tarifa, melhor. Até, eu garanto para os senhores aqui que até o presente momento eu não vi em nenhum momento falar em reajuste de preço. Não, foi dito pelo Licério, por exemplo, de que por enquanto se mantém. Se mantém. Por enquanto. Por quê? Porque está precário e as pessoas não têm credibilidade. Ou seja, assim que tiver, vem aumento de passagem. Eu só tô colocando antecipadamente que não Deixa eu se fazer use, a velhinha de Taubaté aqui. Isso, né? que não se use a questão depois assim, veja, a justiça já mandou aumentar, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu para que haja seriedade intelectual e não se coloque nas pessoas assim, não, é que, veja, já mandaram aumentar lá, então agora a gente está aumentando um pouco. A velhinha de Taubaté é aquele personagem que o Luiz Fernando Veríssimo, que ela acredita em tudo que o governo diz. E eu acho o seguinte, Nélio, que essa tese do Robson, eu estou acreditando. Eu estou acreditando, porque o interventor, como é que era o nome do Carboneira? O Carboneira. O Carboneira chegou e disse o seguinte, tem um negócio aqui que está implicando, que está ruim de desatar esse nó. Nós precisamos de passageiro, precisamos de passageiro, precisamos de passageiro. O que vale dizer, aumenta muito o valor da passagem, o cara começa a economizar acha outros meios de a utilização. Carona, Exatamente. Aplicativo, bicicleta. Exatamente então, isso. tem que ter um transporte de qualidade e um preço justo. E um preço adequado. E a intenção é esta. De manter em 4,10. De manter o valor, não posso afirmar para o senhor por quanto tempo. Mas havia sido falado que era durante todo esse contrato emergencial dos 12 meses. Mas o plano é manter a tarifa e, para nós, repetindo o que o Robson falou, para nós aumentarmos a demanda, para que o ônibus seja um atrativo para o usuário, ao ponto de deixar o seu veículo em casa. Nós estamos aí com esses aumentos assustadores até, né, do combustível. Então, se podemos criar no transporte público essa viabilidade de forma que as pessoas possam ter essa economia. E, por outro lado, nós temos um equilíbrio, que é aquilo que o poder público vai aportar, mas, em contrapartida, nesta mesma tarifa, nós tenhamos uma receita e uma maior, porque nós temos um aumento de demanda, isso vai gerar um equilíbrio para os cofres públicos também. Deixa eu aproveitar, o Valmor está perguntando aqui sobre linhas no setor mais rural, Aparecidinha e Lote Grande, quando serão restabelecidas? Segura só um pouquinho que eu também quero registrar aqui, vale para os dois a pergunta. Eu quero colocar a observação da Isabel Martinez, transporte coletivo em Foz sempre foi de má qualidade, há muitos anos lotados. Com o Covid ficou ainda pior. Mas espero que a mudança, finalmente, a população de Foz do Iguaçu tenha transporte digno de uma cidade turística. É preciso mudar, inovar, modernizar, etc. O Reinaldo, ele mais uma vez ele está dizendo, e os azuis não eram de Foz e tal? É que né? Quer dizer, ficou aqueles times do interior, a cor do transporte dos ônibus, né? Aquelas camisas de time no interior, ele coloca o nome da farmácia, do açougue, do não sei o que e tal. Mas, enfim, o que a gente sabe que foi feito um catado em algum lugar. O Jorge Luiz, parabéns, equipe da Rádio Cultura, pela cobertura do transporte coletivo. E o nosso sempre luxuoso ouvinte, que nos orgulha, Luiz Marcelo Mafra, promotor de justiça, que ninguém se engane. Não existe almoço grátis. Nessa questão que você está dizendo, né, de aumenta combustível, cai passagem e tal. Mas o que eu ouvi tanto aqui da doutora Enir como do Robson, é de que a intenção não é aumentar o valor da passagem, e sim coberto pelo número
de passageiros, né? Exatamente. Para ratear com o número de Para passageiros, nós né? buscarmos um aumento de demanda. Eu acho que a pergunta maior agora Vocês nesse... podem responder a questão aí Sim, da Aparecidinha e Lote Grande, e aí vale para todas as demais linhas que foram suprimidas nos últimos tempos. Então, nossa ideia é implantar 37 linhas e hoje estamos operando com 25, né? Então, são 12 linhas que estão pendentes aí para serem implantadas. E hoje nós temos 66 ônibus, então não tem como fazer mágica, né? Então, focamos nas principais linhas onde tem maior demanda. Que a área rural não é menos importante, mas tem menos demanda. Então, na sequência, todos os dias vamos fazer os levantamentos e vamos ajustando essas tabelas. Acredito que nos próximos dias já podemos retornar. Vai depender muito também da capacidade da empresa de complementar com os novos equipamentos. Porque, Robson, olha, eu particularmente eu conheço a situação ali, Lote Grande, Aparecidinha, aquela coisa toda. Até historicamente tem um negócio que até hoje eu quero ir fazer um concurso de maluco para ver se alguém entende o que foi feito. Tinha em torno de 40 crianças no espaço físico, talvez o melhor para se instalar, uma escola de ensino fundamental. Ébano Pereira. Um campo de futebol do tamanho do mundo. Uma escola maravilhosa. A igreja passa um carro a cada 18 meses por lá para não atropelar a criança, para não fazer absolutamente nada. Tiraram, ao invés de levar 2, 3 professores, como necessidade durante o dia, com a Kombi da prefeitura, tiraram e botaram um ônibus para levar as crianças ou para Santa Terezinha ou para não sei para onde. Até hoje eu não entendi quem é que foi o maluco que fez aquilo, mas fez. Mas o Valmor, e você o conhece, que é um grande amigo da gente, o Valmor se debruça muito nas questões da Aparecidinha, né? Tinha ônibus lá, Robson, eu não sei como é que estão os horários, na primeira hora da manhã e quase na última da noite. E aí você tem jovens que ainda que em número reduzido, ou precisa trabalhar, ou precisa estudar, tem que ir no posto de saúde, tem. E ainda que com um número reduzido de pessoas, você tinha muito espaçado. Então o povo lá sofria bastante com isso. O Valmor pode até esclarecer melhor para nós. E nesse momento acho que não tem nenhum. Daí não tem nenhum horário, foram suprimidos todos. Suprimidos. É que a demanda é muito baixa. No Alto da Boa Vista também fiz uma média de 5 passageiros por dia. Eram 4 viagens, transportava 5 passageiros por dia. E justamente no horário dessa demanda... do Licério aí não dá para dar uma amenizada na coisa? A gente pensou até no cadastramento, aí de repente de uma van que tenha interesse, pelo menos das 4 viagens. O problema é que o horário... Isso falando do Alto da Boa Vista, né? E a questão da Aparecidinha também... nós teríamos que fazer um levantamento específico de demanda para a gente buscar a adequação de um carro no tamanho que atendam aquelas pessoas e que não fique um ônibus batendo lata o tempo todo. O tempo todo. Né? Então, e apesar de ser poucas viagens, fala só 4 viagens, mas são justamente no horário pico que vai fazer falta para fazer o reforço das principais linhas. Da região. Então essa que é a grande dificuldade. É o custo do equipamento e a disponibilização ali teria que ser tipo um alimentador que trouxesse até um certo veículo ponto menor. A partir daí o ônibus maior fazer a trazer para o sequência. centro. A gente já planilhou isso da questão da Aparecidinha, porque nós temos que atender ali urgentemente o Atlantis, o Jardim Alvorada. Então, já traçamos, já fizemos esse traçado de que um ônibus pode circular, passa no bairro ali, vem até a BR como alimentador e ali pegar o ônibus da via expressa e facilita para quem está lá e para o usuário, sem dúvida. Porque senão, doutor, nós vamos fazer a conta. Essa conta aqui é superavitária, essa linha é superavitária, vamos transportar. A outra não dá lucro, aí quem mandou você morar na Aparecidinha e não morar no centro. Daí também não dá para a gente responder assim, né? Não, mas não é isso que nós estamos falando, né? Eu sei, exatamente. É que nesse momento nós estamos há muito tempo. Não, mas hoje nós estamos reaproveitando os equipamentos que nós temos nas principais linhas, né? Mas nesses casos, não seria mais inteligente ter um transporte do próprio município para atender essas áreas e não colocar na concessão, porque não tem interesse da empresa ir lá para pegar 4. Mas quem sabe fazer um rural ali de veículos do próprio município. Mas não tinha interesse, Dante, antes, quando era a remuneração feita pela bilhetagem. Hoje, por quilômetro rodado, a empresa vai. O problema é não tem equipamentos suficientes para atender. Mas... É que com 66 ônibus que vai ser, não vai dar conta.
Nem mas para isso, a eu ideia acho que nem para o que é ampliar existe para hoje. 90, né? mas Então, nos próximos dias aí, chegamos Isso é a 90 frota- ônibus. Isso é a frota inicial. É que a gente tem que lembrar que É. o consórcio Sorriso tinha 160 ônibus e o serviço já era ruim. E nós vamos trabalhar com 66, digamos que seja 90. Eu não vejo, eu não sei ainda onde está a mágica. Porque me parece difícil, né? Se antes já era ruim. Olha. Aliás, há 10 anos é muito ruim o transporte em Foz, né? O Nélio já está otimista. Eu estou querendo ficar otimista, mas ainda não estou conseguindo. A gente tem feito o acompanhamento, estávamos fazendo o acompanhamento pelo sistema do consórcio Sorriso. Aparecia lá uma frota de 89. De fato, circulando, a contagem que nós fizemos via terminal, via garagem, até mesmo com procedimento de fiscalização, não ultrapassou 70 Mas isso foi agora, né? Nos últimos 2 anos. nos últimos 2 anos. O que acontece é a questão da... A gente tem que Só que sempre também pensar... nos últimos 2 anos nós tivemos uma perda de demanda muito grande. Lembrando que o próprio município decretou que os ônibus não rodassem, né? Então tem um histórico. Não, na todo que verdade não o município não decretou que os ônibus não rodassem. decretou. O município decretou que os ônibus rodassem com 50% da lotação em Antes disso, razão com 20. do vírus, Do da número de contaminação. Em relação a essas novas linhas, essas adaptações, alguém pergunta aqui também da linha 350, isso aí tem uma série de Gente linhas. perguntando, linha Quando- rodoviária Isso. rodoviária aeroporto? Isso. Quando é que isso começa a ser implementado? Esse aumento de linhas A 250, atendidas? né? Ele é uma linha Morumbi-Ponte. Como precisamos, como eu reforço isso, né? Fazer um aumento da frequência no horário de pico, essa linha ela foi cortada e ela não fica descoberta porque basta o usuário fazer a integração no terminal. Né? Ele vai pegar o Morumbi, vai para o terminal e o terminal pega a ponte. Só não cortou a linha direta. Então, dentro da possibilidade, com o aumento de veículos à disposição, podemos retomar ela novamente. Agora, então, a pergunta que eu acho que esclarece muito das dúvidas e tal, que é exatamente ainda seguindo nessa carona, Robson. Vai haver... Acho que eu confundi, né? Desculpa, você falou 250, eu falei 350, né? O 350 e o 360 também estão perguntando. Não, mas todas as linhas que operavam, que foram suprimidas, o objetivo é retomar todas elas. Por exemplo, essa questão da integração, hoje é só no terminal. Só física no Quando terminal. é que volta a ter a possibilidade de fazer a integração em qualquer ponto e com o aumento do tempo de integração? Bom, o aumento do tempo de integração já foi alterado para 1h30, 90 minutos. Foi uma grande briga com o consórcio, que eles sempre insistiram em manter o 60 e o sistema, eles que operavam, não tinham, cabíamos a nós fazer a cobrança e eles não atendiam. E, por enquanto, a integração só funciona dentro do terminal porque o cartão ele não está validado ainda. O sistema de bilhetagem eletrônica não está operante. Recebemos ontem do consórcio esse sistema, faltando alguns equipamentos, especificamente uns cartões validadores. E hoje, fiquei sabendo agora pela manhã, um pouco antes de vir aqui para a Rádio Cultura, que foi entregue esse restante dos equipamentos. Então, agora estão sendo implantados efetivamente o sistema de bilhetagem eletrônica. Vai ser liberado, então, para as pessoas adquirirem seus créditos, abastecerem seus cartões, e aí sim já poderá utilizar, fazer a integração temporal em qualquer ponto da cidade. Robson, alguns ouvintes hoje relataram algumas dificuldades, tá? Por exemplo, a linha 200 da Gleba Guarani, que não passou só às 8 horas, as pessoas ficaram esperando no ponto. Outro ouvinte reclamou que o Ponte da Amizade não passou. Então, essa linha direto, ponte, elas foram suprimidas. Então, necessariamente, quem vai deslocar para a ponte tem que passar pelo terminal. Todas as linhas. Tá, o 200, e a questão do horário é o que seguinte, o primeiro horário foi ajustado às tabelas, não é a mesma tabela que estava operando antes desse novo contrato. E esse atraso, com certeza, é devido à superlotação. Então, o ônibus, vamos ter que redimensionar, né, essas viagens aí para poder distribuir a lotação e para poder conseguir cumprir a tabela. Teve relato, inclusive, de ouvinte que estava no ponto e o ônibus passou lotado e não pegou. Parou. Não Eu parou. presenciei isso também. Já vamos alinhar agora às 13 horas uma reunião do pessoal do Fostrans e da empresa e já ajustar essas tabelas para amanhã. Vamos fazer um ajuste fino agora, a cada dia, e para ir melhorando essa situação. A Clara disse que o Parque Presidente 2 não passa mais. Qual que é a linha?
Não me fugiu. Há bastante tempo já. Há bastante tempo. Há Saiu antes da bastante pandemia. tempo não passa. Inclusive, isso veio com a situação da construção do viaduto, que fechou um acesso ali, fechou o trevo do Charrua, e criou-se uma dificuldade, e ancorado nessa dificuldade, o consórcio retirou essa linha. Fizemos várias... Tentativas. Não vou chamar de intervenção, né? Porque esse nome ele tem muitos sentidos, mas tentativas notificando e com ofícios e tudo mais, e não houve realmente o restabelecimento dessa linha, que está no nosso planeamento para o retorno também. A Ana Francelina disse que cortaram o 225 extra das 7 horas e o povo chegou no trabalho depois das 9 hoje. Tá, eu vou relatando aqui. Agora, me chama a atenção o seguinte, Robson, porque... 12h23 já. Talvez no primeiro dia realmente não desse para fazer já grandes melhorias, alguma coisa. Mas por que não conseguiu se manter o mesmo horário, as mesmas linhas da sexta-feira? Então, primeiramente pela quantidade de veículos. Nós não conseguimos, nesse contrato, já iniciar com os 90 veículos que nós teríamos a ideia inicial. Para ficar melhor do que estava, será com os 90 veículos. Mas já não está com mais do que estava sexta, do Sorriso? Não, a quantidade de veículos é a mesma. 66 veículos. Mas então por que não se fez os mesmos horários que já estava sendo praticado? Então, foi refeitas as tabelas, né? Então, os horários, os itinerários são os mesmos, mas as tabelas foram refeitas. Porque nós não, agora, esse ajuste fino que será feito agora é justamente para ver onde que superlotou e poder ajustar, encurtar mais a diferença de dar uma passagem para outra. Então foi uma mudança e agora nós vamos fazer o ajuste fino. Porque não estava bom do jeito que estava. É que o problema é que o povo foi pego de surpresa hoje pela manhã, né? Não, mas desde sábado disponibilizamos as tabelas no site do Fostrans, lá no terminal também. E quem usa o transporte necessariamente tem que acompanhar para poder... Amanhã mesmo as tabelas provavelmente vai ter uma alteração, né? Eu tive a impressão que o Eli informou que foi colocado nos pontos de ônibus, os horários, é isso? Isso. Essa é uma boa iniciativa. Uma boa iniciativa. O problema é que vai ser principalmente nos primeiros dias, vai ter uma alteração constante das tabelas, né? Então as pessoas têm que ficar atentas. Bom, também nós temos que lembrar, desculpe, doutor Diga Nelson, nós lá. temos que lembrar que hoje nós estamos numa excepcionalidade que os ônibus estão com a catraca aberta. Então, gera um atrativo, né, a mais para as pessoas, para o deslocamento delas, sem dúvida nenhuma, né? E o aumento repentino do combustível no final de semana passada, né? Então tem muita gente que deixou o carro em casa que não tinha o hábito de usar o transporte. Exato. O que você chama de repentino, Robson? Me esclarece. Porque gasolina é todo dia. Todo dia. A guerra já começou há algum tempo. Mas avisaram num dia e foi um aumento bem significativo. Nossa Senhora. Bem significativo. Ô, Robson, só para largar aqui melhor a explicação para o Edilson, já se discute rodoviária aeroporto ou não? Olha, essa é uma linha antiga, uma linha executiva. Agora né? vem cá, vamos nós 5 aqui. Vamos, nós 5 normais. Aham. Foz do Iguaçu vive do quê num setor da economia que representa praticamente 40%? Turismo, né? Que vem gente tu pega o Mapa Mundi, todo dia tu encontra um cara que tu nem sabia que existia no Mapa Mundi. Tu chega aqui em Foz do Iguaçu e não tem uma linha executiva. uma Essa linha está executiva. desenhada, ela está pronta, já foi Mas estudada. aí a Avelina e não- de Taubaté pode entrar em campo de novo, porque não dava para fazer, porque o consórcio não aceitava. Agora, como está tudo na conta do Fostrans, agora vai decretar, semana que vem já Mas vai com estar certeza, funcionando. Nélio. Agora nós temos uma ferramenta importante para poder trabalhar Claro. o transporte. É fundamental essa liberdade de poder fazer a gestão direta do sistema. Antes nós dependíamos do consórcio acatar ou não as determinações do Fostrans. Hoje não. Hoje vai partir de dentro do Fostrans a definição e com certeza será implantado. Só para terminar, então, o Carlinhos Ran está dizendo como seria lucrativo se o ônibus serviria toda a rota, se não focar só na Aparecidinha, deveríamos acertar as linhas e ter maior demanda e tal. Ele está dizendo o seguinte, como equacionar um pouco número de passageiros numa ponta com o que tem muito na outra e tal, para que todo mundo fique servido. Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Essa é a pergunta que vale 1 milhão, ô Carlinhos. Mas você tem razão. O Sérgio Caymmi está ouvindo. Não seria muito momento de mudarmos rotas, diz o Carlinhos aqui, mas indo na carona do Dante, fica com o que tinha, que está mais ou menos o povo acostumado, e serve então esse itinerário minimamente com conforto.
Isso mesmo. Doutor Enir, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes. Eu Volte é que mais vezes. agradeço. Foi a minha estreia, né? Claro. Foi a minha estreia. Agradeço o convite e espero aí estar sendo útil, né, à população. Olha, E é o nosso trabalho e é a nossa tarefa, porque deles nós somos empregados. porque creia, sinta-se, aqui a rádio sente-se honrado com a presença da senhora aqui, não é nenhuma demagogia. E às vezes nós somos um pouco incompreendidos, talvez pela crítica, que eu sei que às vezes é um pouco ácida. Eu também, eu ouço o programa à noite, porque esse programa vai ao ar à noite. E pelo menos uma vez por semana, para a gente saber fazer uma autocrítica, uma crítica daquilo que nós estamos fazendo, eu ouço o programa, o que nós estamos dizendo, né? No outro dia eu venho aqui, discuto com os meninos aqui e tal. Mas ele é um programa que ele serve, sim, de orientação. É impressionante. E às vezes a gente tem dificuldade. Por exemplo, eu vou fazer uma crítica, eu tenho dito isso, mas não é hoje, e não é nessa administração. Tu quer ir na casa da desinformação, eu vou te dar o endereço. Ela funciona no Paço Municipal, lotada no espaço da Secretaria de Comunicação. Ela caminha paralela, a Casa da Desinformação está ali, está instalada ali. Não sei se tem CNPJ, se tem licença para funcionar ali, tá? E se ela... Por quê? Porque muitas das vezes a gente cobra alguma coisa e, evidentemente, todo dia há demanda, uma demanda nova, né? Vocês estão, me parece aqui, fazendo a gestão de um estado de crise nesse momento mesmo. Com toda certeza, Um estado de crise. E aí o estado de crise, ele gera... vai só notícia boa? Não, vai ter mídia que não é tão boa assim. Mas o pior... remédio para isso é a informação, né? Exatamente. E considerando ainda Exatamente. a amplitude Exatamente, que porque a atinge aí gente população. compreende todas as dificuldades. A gente compreende todas as dificuldades. O ruim para nós é como nós estamos tratando aqui, o emblemático da velhinha de Taubaté, de dizer, não, semana que vem tudo uma maravilha, Nossa Senhora, e tal, vão ficar tudo, né? Tem gente que defende administrações anteriores que eu fico perguntando, como é que era o nome, né? Você que é biblista, tal, dos 4 rios lá do... Eu lembro de 2 sempre do Paraíso, do Eufrates e do Tigres, né? Que era dois dos 4 rios que tinha. Porque tem gente que quando fala de administrações anteriores, dá a impressão que Adão e Eva no final da tarde estavam ali, na prainha do Eufrates, do Tigres, ali, sabe? Tudo bonito e tal. Não é bem assim e tal, né? Mas agradeço muito, Robson, a tua presença também. Obrigado, viu? Doutor Nelson, eu que agradeço a oportunidade. Sempre é bom estar aqui com vocês, esclarecendo as dúvidas todos os ouvintes, e principalmente nesse momento aí dos usuários do transporte coletivo. E dizer que estamos trabalhando muito firme nessa missão, né? E pode confiar que em breve, próximos dias aí, já vão perceber resultados mais positivos, com toda certeza. 12h30, nós vamos para o intervalo e voltamos.